Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta quinta-feira, 30 de agosto. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que nós estamos recebendo aqui o candidato ao Senado da República, Ney Amorim. Candidato, antes do intervalo eu lhe perguntei, no primeiro bloco o senhor falou muito da questão do novo modelo de fazer política. Para resumir a história, como é que pode ser novo se todos os candidatos a majoritário já tiveram oportunidade de contribuir com o desenvolvimento e dar sua parcela de contribuição do Estado? Bom, primeiro eu queria começar dizendo assim, é a primeira vez que eu estou concorrendo a uma eleição majoritária. Eu até então eu só concorri para deputado estadual, eu fui 3 eleições de deputado estadual. Inclusive eu não sou muito de me ligar em pesquisa, eu gosto mais da rua e de ouvir as pessoas, mas recentemente algumas pesquisas já nos colocam aí com 30 pontos, 27 pontos, já num patamar de uma disputa majoritária. Por que me alegrou isso? Porque eu estou disputando com candidatos que já foram candidatos a governador, candidatos a senadores, foram deputados federais, enfim, já disputaram eleições majoritárias e eu pela primeira vez estou disputando uma eleição majoritária. Então eu sou um novo postulante à vaga de Senado. Mas quando eu falo sobre essa questão do novo jeito de agir, do novo jeito de pensar, eu falo também sobre o novo momento que o país está vivendo. A gente nunca fez política diante de uma crise do tamanho dessa que tem hoje. A crise política, a crise institucional, a crise financeira, mas sobretudo a crise moral. Olha como é que está o nosso país diante do mundo. Como é que está a cabeça das pessoas nesse momento? Então, quando eu falo desse novo momento, eu estou falando disso. O que nós temos que fazer agora para fazer com que aquelas pessoas que estão desacreditadas da política, das promessas dos políticos, sobretudo de quem tem mandato nesse momento da história, o que a gente tem que fazer? Qual o tipo de diálogo que nós temos que estabelecer com elas nesse novo momento que a gente está vivendo? Por isso que eu tomei a decisão de andar. O senhor acha que o fato de o senhor ter mandato dificulta um pouco mais a sua corrida para o Senado da República? Eu acho que não, pelo contrário. No caso, eu não tenho mandato de senador da República. Eu não estava no Senado quando aconteceu tudo isso que aconteceu no Brasil. Eu estava aqui na Assembleia Legislativa e, graças a Deus, a Assembleia Legislativa do Acre está indo bem. Mas em cima disso que você está colocando, nós temos que reconhecer que o modelo eleitoral e partidário no Brasil faliu. O Brasil precisa de inúmeras reformas. Quer a reforma da Previdência, quer continuar na reforma trabalhista e, acima de tudo, essa reforma eleitoral e partidária. Eu perguntaria para você o seguinte: qual os seus pontos para apresentar ou para defender de uma proposta eleitoral e partidária para modificar a imagem absolutamente negativa que tem os políticos brasileiros de hoje? O que eu estou falando para vocês, eu acho que não dá para inventar a roda nesse momento da história. Você tem que olhar no olho das pessoas, você precisa visitar as pessoas, conversar, ouvir qual o sentimento delas nesse momento e, sobretudo, trabalhar com a verdade. O povo está cansado de proposta. Eu não vou chegar em lugar nenhum, Osmir, com propostas mirabolantes. Pelo contrário, eu acho que o momento que o país está vivendo e que o Acre está vivendo é a hora da gente apresentar o que realmente é possível de ser feito, sabe? Não dá para a gente oferecer o céu no momento que a gente tem que juntar tudo o que tem para fazer o básico, fazer o importante, fazer o que é necessário, como, por exemplo, investimentos na área da segurança pública. Olha o que nós estamos vivendo nesse momento na nossa área de fronteira. Nós temos 2.000 quilômetros de fronteira aberta. Você vê a criminalidade invadindo os bairros, sobretudo os bairros periféricos da nossa cidade. Os bairros onde estão as pessoas mais simples. Você vê a juventude se perdendo, sendo reduzida, chamada pelas facções envolvidas com drogas. Então eu acho que esse debate é um debate que a gente tem que olhar para ele de maneira muito forte. Porque nós temos que pensar a segurança pública, o que fazer, quais os investimentos que precisam ser feitos. E aí eu vejo o governador Tião Viana fazendo um enfrentamento à criminalidade, mas ao mesmo tempo eu olho, vejo o Acre abandonado pelo governo federal. Eu vejo 2.000 quilômetros de fronteira aberta, sem o devido policiamento, o efetivo é pouco, é pequeno, é desestruturado, e isso é responsabilidade do governo federal. Né? Então é claro que vai ser um dos debates que nós vamos fazer muito forte no Congresso Nacional. Mas na hora da reforma política, que foi objetivamente a pergunta que eu fiz, você não teria no momento, então, nenhuma ideia de como fazer para mudar esse modelo que está hoje colocado no Brasil? Olha só, falando de reforma política, eu quero citar, inclusive, um momento que nós estamos vivendo hoje nessa eleição. O que levou o país a viver tudo isso que ele está vivendo hoje? Relação entre empresário
e quem ocupava espaço de poder, seja o governo, seja no Congresso Nacional, seja a Prefeitura. Por quê? Porque tinha os acordos que eram feitos em período de eleição e que culminou em tudo que a gente está vendo com o país. E recentemente agora nós tivemos os investimentos nos partidos políticos, e aí eu estou falando da verba eleitoral, do fundo eleitoral, para que se distancie cada vez mais esse tipo de relação empresário, político, político-empresário. E aí tem um fundo eleitoral para estar fazendo a campanha política e tal. Eu, particularmente, defendo a política com o fundo eleitoral. A eleição propriamente dita, e que o debate seja feito na rua, do ponto de vista das ideias, da conversa com as pessoas, do debate entre os candidatos, das propostas políticas. Portanto, se eu puder dizer que já houve um avanço, na minha opinião, nesse momento da história, teve um avanço muito importante que foi o fundo eleitoral. Ainda que o meu fundo, por ser candidato a primeira vez, seja um fundo pequeno ainda. Mas é o que eu preciso para poder fazer o meu material de campanha, para poder discutir. Como eu convivo muito tempo com Osmi Lima, e alguns dos meus defeitos que eu estou adquirindo é copiá-lo, né? Eu acho que ele quis perguntar, sendo mais objetivo, mais clareza. Eu falei português, não foi grego, não. Sei. Por exemplo, a nossa Assembleia Legislativa aqui no Acre é constituída por parlamentares de 11 ou 12 partidos, não é isso? Por aí. Por aí, né? No nosso Congresso Nacional, hoje, é composto por parlamentares de 28 legendas diferentes. E como resultado destas eleições desse ano, esse número subirá para 30 para congressistas de 30 partidos diferentes. Eu acho que a pergunta que eu complemento é a seguinte: não é urgente se fazer uma reforma política de sorte a diminuir a fragmentação partidária nas casas parlamentares? É isso que eu estou perguntando. Sem dúvida. Eu acho, inclusive, que esse debate já está acontecendo e eu tenho informações que para o próximo pleito já vão ter muito menos partidos com candidatos discutindo política. Isso vai acabar se resumindo aí, creio eu, em pelo menos 4, 5, 6 já partidos. tem cláusula de desempenho já agora. existe a cláusula. E a proibição das coligações na eleição proporcional, né? Sim, já temos muitos já avanços. caminha para isso, já avança para isso. A proibição é para próximas eleições, para vereador e prefeito, né? Das coligações. Mas a cláusula de desempenho já é para agora. Já é para agora. Embora um percentual que não seria o ideal. Percentual muito pequeno. Agora, candidato, o senhor falou uma questão que me chama muito a atenção, que é a questão da violência, a juventude, educação, todas essas questões, mas ligada a uma coisa chamada geração de emprego. A pesquisa saiu agora do PNAD, traz dados que são preocupantes, principalmente relacionados à nossa juventude. O nosso estado é um estado que está necessitando da geração de emprego. A nossa juventude hoje das universidades, a nossa juventude não tem uma perspectiva, não sabe, né, para onde vai caminhar. O seu primeiro suplente é um primeiro suplente da iniciativa privada, inclusive numa indicação de vários empresários. O senhor, como senador, de que forma o senhor poderia contribuir com o nosso estado para que nós pudéssemos ter uma maior geração de emprego, de renda, fugindo, inclusive, dessa questão do governo? Hoje, se o senhor conversar com qualquer jovem, todo mundo sonha em fazer um concurso público e entrar para o emprego público, né? O senhor, como senador da República, de que forma o senhor poderia contribuir com o nosso estado, principalmente para essa questão da geração de emprego e renda, que é um ponto importante para combater a violência? Essa tua pergunta é muito boa, Ruth, porque talvez eu na Assembleia Legislativa seja o deputado que mais investiu na área do esporte, da cultura e do lazer, porque foi daí que eu vim. Eu hoje tenho pelo menos 12 ou 13 ou 14 escolas de futebol que eu sustento nos lugares mais simples, que eu ajudo, que eu sou parceiro, porque eu acho que é um caminho de alguma forma, tirar a juventude para praticar esporte, lazer e cultura e desviar do caminho errado. Mas eu acho que só isso não ajuda, eu acho que só a bola no pé de um garoto da periferia não resolve. Vamos imaginar que ele vire um craque como o Everton virou. Quem que imaginar o Everton da Baixada campeão olímpico aí resolve, mas isso são situações isoladas. Então, você não vai resolver o problema de um jovem da periferia da nossa cidade ou de um lugar muito simples com uma bola no pé. E nem um violão embaixo do braço, ainda que eu faça um investimento muito grande nisso.
como também faço através da Escola do Legislativo da Assembleia, um investimento muito grande em graduação e pós-graduação. Nós pós-graduamos, pelo menos, abrimos um espaço para 10 mil pessoas. Antigamente, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, ela fazia só para o servidor. Né? Pré-ENEM, mais de 500 alunos, se não me engano, já passaram pelo Pré-ENEM. Alguns passaram em primeiro lugar no vestibular, então a gente investe muito nisso. Mas você tocou num ponto que para mim ele é fundamental, geração de emprego e renda. Você pode investir em cultura, em esporte, em lazer, que é fundamental. Mas eu acho que o que nós temos que estar focado nesse momento é para geração de emprego e renda. E quando eu procurei o João Albuquerque, quando eu sentei na FIAC, quando eu sentei com todas as federações e me coloquei à disposição para ouvi-los, o meu sentimento e o sentimento deles é o fortalecimento da economia do nosso Estado. É a geração de riqueza para o Acre e geração de emprego e renda para essa juventude. Você citou o governo do Estado agora há pouco aqui na tua fala. O governo do Estado está no limite com a sua folha, como quase todo mundo está. A receita foi caindo. Até já passou do limite, né? O país está passando por uma situação bem difícil e eu acho que não dá mais para a nossa juventude sair do banco da escola e pensar apenas no concurso público. Daqui 10 anos, 15 anos, o Acre não aguenta mais. Daqui a 10, 15 anos, quantos nós aposentamos aí que trabalham no governo do Estado? Tem muita gente caminhando para se aposentar. Então, o futuro é agora. Nós não podemos deixar que essa juventude no futuro nos cobre o emprego que faltou hoje. E aí, qual é o debate agora? É o fortalecimento da economia. Como é que você fortalece a economia? E eu tenho algumas opiniões sobre isso, eu queria colocar aqui. Ligeira interrupção, serei breve. O seu partido está no poder há quase 20 anos. E a política desenvolvimentista, com base na florestania, gerou esse desemprego também, porque não fortaleceu a economia do Estado. Hoje, tanto o seu candidato a governo, Marcos Alexandre, como o candidato da oposição, Gladys Camili, eles estão pregando muito o agronegócio, entre outros modelos, para tentar desenvolver o Estado. No seu ponto de vista, a florestania não foi um equívoco desenvolvimentista para o Acre? Eu acho que não. Osmi, assim, de maneira muito sincera, eu defendo o equilíbrio. Nós temos, se não me engano, 87% de área preservada no Acre. Isso. E aí, com isso, vem o crédito de carbono e tal, mas eu também tenho algumas propostas com relação a isso. Quando eu olho para essa floresta em pé, e aí vem aquele debate, nós não vamos mais desmatar, não podemos, temos que preservar a floresta. Eu acho que nós temos que preservar a floresta sim, mas eu acho que nós temos que alimentar quem está embaixo dela. Candidato, o senhor me permite, se o Osmi me permitir, só fazer um adendo aqui, essa questão. O senhor acredita que a florestania foi importante e foi fundamental para um tempo? E que é preciso reinventar, é preciso pensar em novas propostas? Olha, eu acho que cada um fez o seu melhor ao seu tempo. A coisa da floresta e da florestania ela é extremamente importante para o Acre, para o Brasil e para o mundo. Só que quando eu olho para nossas florestas aqui, para a nossa biodiversidade, e aí eu coloco aqui um questionamento, que aí eu estou estudando sobre isso ainda, estou em fase de estudo. Mas por que a gente não cria um grande polo, um grande laboratório dentro das nossas florestas? Nós temos indústria farmacêutica, nós temos indústria de medicamento, a gente aproveita a floresta em pé. Sabe por que eu estou dizendo isso, Ruth? Porque eu rodei os 22 municípios agora e o que mais você vê é gringo nas aldeias indígenas, gringos nas nossas florestas. E aí eu pergunto, o que eles estão fazendo aqui? Não vou afirmar. Pode ser pesquisa, pode ser pirataria, pode ser que eles estejam levando nossas riquezas, patenteando e vendendo pelo Brasil afora. E depois nos explorando. Por que nós não criamos limitadores para isso? Por que nós fazemos um investimento nesses grandes laboratórios, nesses grandes centros de pesquisa, e a gente não pega a nossa juventude que está no banco da universidade e coloca lá dentro para estudar isso? Perfeito. E gerar riqueza para o nosso Estado. E quando Por que você acha que não fizeram isso? Que eu acho corretíssima essa sua posição. Eu acho que cada um teve uma visão diferente ao seu tempo. E posso dizer para vocês que todas elas foram importantes. Eu só não consigo mais enxergar o Acre sem essas medidas que nós precisamos tomar agora. Com relação a essa que eu falei com a Floresta em Pé, eu estou estudando sobre isso, na minha opinião, pode ser uma grande saída, além do crédito de carbono, que a gente já está discutindo isso há algum tempo. Me permita uma coisinha para eu não ser posteriormente repreendido pelo meu amigo João Albuquerque.
Porque ao falar no nome do João Albuquerque e eu não fazer nenhuma referência, aí ele não vai gostar, né? E ele gosta de você. Então, sobre a escolha de João Albuquerque como seu primeiro suplente, eu quero dizer que você marcou um belíssimo gol de placa. Obrigado, Narciso. Porque você trouxe para compor sua chapa um dos empresários mais brilhantes e mais honrados. Por que você interrompeu o desenvolvimento dele sobre a florestania? Não, eu vou concluir. Eu Para estou aqui na demonstrar cabeça. minha admiração por João Albuquerque. Pronto, somente por isso. Narciso, eu quero só dizer uma coisa para ti assim. Eu também acho que foi um acerto, João Albuquerque. O João é um cara simples, o João é um batalhador, o João é um empreendedor de sucesso. E como a gente queria trabalhar muito dentro do mandato, essa coisa de geração de emprego e renda, o João Albuquerque é uma das pessoas que mais gerou emprego e renda no Acre. Então, quando você quer discutir um tema, você vai buscar aquele que tem uma expertise nisso. E eu fui buscar o João. O sentimento primeiro é do fortalecimento da economia, eu precisava de algumas informações importantes, depois convidei ele para participar da chapa comigo, e hoje eu posso te dizer que o João é um grande amigo, é um cara que me ajuda, é um cara que nos orienta e pensa um futuro muito parecido comigo, então eu estou muito feliz com o João Albuquerque como meu suplente. Voltando para esse debate, eu queria falar um pouco dos 13% de área desmatada que nós temos. Eu acho que é uma quantidade grande que nós temos de área desmatada para trabalhar. Nós não precisamos, eu quero reformular, eu tenho absoluta certeza. Nós não precisamos até de repente desmatar mais, nós só temos que aproveitar melhor o solo que nós temos desmatado. E aí eu falo do agronegócio, aí eu falo do plantio de grãos, por que não? Dá, eu acho que inclusive um dos papéis fundamentais que eu vou ter lá em Brasília é diante dos órgãos de controle, tentar flexibilizar, mudar algumas coisas, Narciso. Sabe, Osmir, não tem como o Estado ser forte sem ser um grande polo produtor de algo. Por que nós não podemos sonhar o Acre como um grande polo produtor de alguma coisa? Eu acho que o Tião fez a parte dele, quando ele investiu muito ainda na questão da produção familiar, sabe? No café, no mamão, no açaí. O Tião investiu muito recurso nisso, só que eu acho que está na hora da gente focar de repente e pensar, e aí é algo que eu estou estudando também, que nós podemos transformar o Acre num grande polo produtor de alguma coisa. Inclusive tem o Sebrae para a gente pesquisar, para chamar, para ajudar a gente a fazer esse debate. Nós temos aqui um potencial extraordinário, que é o Peru e a Bolívia do lado. Só que a gente primeiro precisa descobrir qual a nossa aptidão, o que nós podemos plantar aqui e que escala nós podemos plantar, produzir, para poder exportar. Porque isso fortalece a economia. Isso vai ajudar a trazer mais comércios para cá, fábricas para cá, indústrias para cá e geração de emprego e renda, para voltar a responder a tua pergunta. Que ele pode até responder depois. Sobre geração de emprego e renda, com fábricas, com comércio, com agronegócio forte, com um programa de florestania. E aí esse grande polo que eu falei para vocês, tecnológico, dentro da floresta forte, se a gente conseguir juntar tudo isso, nós vamos aquecer a economia, nós vamos gerar emprego e renda, nós vamos ter a juventude sair do banco da faculdade. Eu responder no próximo bloco. Porque você vai ser um papel seu em eleito, sendo. Se Deus quiser. Eu tenho fé Não e acho acredito, exagero e é incompreensível para qualquer cidadão do mundo você ser proprietário de uma área e 80% dela ser intocável. Nós temos um zoneamento agroecológico, econômico, social, e pode colocar outros adjetivos, que diz o que não pode ser desmatado, quais as áreas agricultáveis. Por que não se utilizar esse zoneamento que já existe e não pensar na preservação absoluta da floresta? Porque se você disser para um estrangeiro que aqui no Brasil você é proprietário de uma área com 80%. Ou indisponível, ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz, sim, você não paga imposto sobre ela. Não só paga o imposto sobre ela, mas também como você é um depositário fiel. E responsável por algum crime ambiental que aconteça. Isso não merecia um estudo também no Senado Federal, mais profundo, até para ver até que ponto podemos chegar. Eu não sou favorável ao desmatamento total também não. Tá certo? É isso. Então o senhor responde no próximo bloco. Ok. Para você que está chegando agora no Tribuna Livre, nós estamos recebendo aqui o candidato ao Senado da República, Ney Amorim. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já.